máximo aqui, tá certo, pessoal? Tá sem áudio, Isabela. Pessoal, deixa eu só explicar. Vocês perceberam que quando eu coloco a apresentação só ficam 4 pessoas, né? Mas vocês todos vão poder falar. Os que tiverem vão poder falar. E aí um vai ter que começar a palavra. Isabela, tu vais compartilhar a tela? Estão me ouvindo agora? Agora foi. Agora foi, isso. Nossa. Tá, estão vendo minha tela? Testa logo, acho, todo mundo. Ainda não, tens que compartilhar. Que situação. Pronto, tá vamos lá. O microfone de todo mundo já? Legal, vou sair, aí vocês assumem. Acho que tá já. Tá. Ok. Olá, meu nome é Isabela. Nós somos do grupo auto-intitulado Jambu Overflow. Nós vamos contar um pouco sobre nossa jornada dentro da competição do SCORE, né, do ICSE, como nós chegamos à final, e nós desenvolvemos, né, o projeto LEPIC. Esse aqui é o nosso time. A gente é composto pelo Vitor, pelo Renan, por mim, Isabela, pelo João, pelo Pedro, pelo Felipe, pelo Ayan e pelo Takeshi. Na nossa faculdade, a gente contou com o apoio e incentivo, né, dos professores, né, Vitor Hugo, Anderson Costa, e também com a orientação, né, durante o desenvolvimento das atividades do professor Cleidson de Souza, né. Essa aqui é uma imagem da nossa instituição. Vou falar um pouco sobre o nosso time. Nós somos, como o professor já introduziu a gente, aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará, e a gente entrou na competição durante a disciplina e usou, né, nessa disciplina de ter que desenvolver um projeto de software completo, a gente usou esse projeto do LEPIC como projeto da disciplina também. Vou falar um pouco sobre a competição. Uma competição internacional de engenharia de software. No caso do SCORE, ele busca promover o desenvolvimento de software dentro das universidades, né, no mundo todo. E o nosso projeto está sendo avaliado tanto com conformidade, qualidade, sofisticação e vários aspectos de software. A gente passou cerca de 2 meses de desenvolvimento em um artigo, aí quando a gente passou para a semifinal, que a gente fez mais alguns aprimoramentos, fez uma certa demo de instalação, né, para eles poderem usar a aplicação lá e avaliar a gente, e a gente está agora aguardando a final, no dia 25, onde a gente vai apresentar, fazer uma espécie de pitch, mostrar nosso produto. Eu vou falar um pouco sobre as pessoas que inscreveram o projeto na competição, né, que são os professores responsáveis, nossos sponsors, nossos clientes. Eles são professores das faculdades de Minas Gerais e de Brasília, né, UNB. E, bom, projeto 100% brasileiro, muito bom. E bom, eles estão com essa pesquisa já faz um tempo, eles estavam sem recurso, né, para desenvolver. Daí eles inscreveram esse projeto na conferência para a gente desenvolver, né, sobre software livre e tudo mais, e tudo mais. E o que acontece? A gente chegou a fazer cerca de 4 reuniões com eles, a gente conversava com eles por e-mail, tinha um documento de dúvidas que a gente compartilhava, a gente escrevia nossas dúvidas e eles respondiam quando tinha tempo. Então, a gente sempre estava se comunicando, a gente propunha algumas coisas, discutia algumas coisas que poderiam ser relevantes ou não, e a gente conseguiu contribuir, mesmo não sendo nosso projeto, para a idealização do produto final. Uma coisa interessante também, caso curiosidade, né? O nome do projeto é Velocidade, Rápido e tal, porque, como eu vou falar aqui, ele é uma ferramenta que propõe ajudar professores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais a ensinar e acompanhar o desenvolvimento da leitura de crianças ou pessoas em fase de alfabetização, não apenas crianças. E bom, eles procuram agilizar esse processo, tornar mais eficiente. E vou falar algumas das funcionalidades que a gente tem. A gente pode ter turmas, alunos, nos quais a gente vai passar alguns textos, que eles podem estar enviando o áudio com a leitura desse texto. Daí o professor vai ouvindo esse áudio, marcando no texto cada palavra, comentando qual foi o erro do aluno.
No final, o aplicativo vai gerar algumas estatísticas automaticamente para a gente, como a duração da leitura, o número de palavras que ele leu por minuto, o número de erros e tudo mais, e no final vai gerar uma média desse aluno. E como a gente tem média de todos os alunos de uma classe, a gente também pode ver a média de uma classe e comparar as classes de uma escola entre si, por exemplo, e ver se tem uma turma mais atrasada, um aluno mais atrasado. Com isso, a gente pode ter como benefícios identificar, né, mais cedo problemas com o aprendizado, da leitura e tudo mais, problemas na fala, que aí a gente consegue ver se a criança tem um déficit, alguma deficiência. A gente pode ver também se nessa escola ela está com um atraso nas turmas, né? E a gente pode estar personalizando as atividades, esses textos que a gente coloca na plataforma, para, digamos que, focar mais o desenvolvimento de alguma habilidade e tal, que está um pouco atrasado. Uma coisa muito interessante foi que um dos nossos sponsors falou, uma das clientes, que esse projeto é o sonho dela, é a fonoaudióloga, né, que foi a idealizadora do projeto e pediu auxílio para o pessoal de computação, que ela quer que esse projeto seja usado no Brasil inteiro, que chegue nos lugares onde não tem acesso à internet, né, que eles também possam usar e todo mundo possa se beneficiar desse projeto, que é bem bacana. Vou falar um pouco da motivação, né? Bom, a gente está numa situação de pandemia, né? Então, a gente pode ver lá na Unicef que 154 milhões de crianças não estão conseguindo ter acesso à educação, gente. Isso é extremamente preocupante. E no caso do Brasil, é ainda pior, porque a gente enfrenta, né, essa situação socioeconômica, né, há tempos. A educação daqui pode se deteriorar cada vez mais, né? A gente sabe que sem acesso, né? Com acesso já estava ruim, agora sem acesso à educação ficou ainda mais complicado. E então a gente viu isso como uma oportunidade de colaborar com um problema que é da nossa realidade, que a gente enfrenta todos os dias. E, bom, o Renan vai falar um pouco sobre como a gente desenvolveu essa aplicação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Essa etapa foi talvez a parte mais importante desse nosso projeto, que ela foi requisitada tanto pela disciplina que a Isabela mencionou, quanto pela competição em si. Pode passar. Porém, a gente tinha algumas limitações para poder decidir qual seria o processo de engenharia de software que a gente iria adotar. A primeira delas é que, por motivos óbvios, a gente tinha que trabalhar de forma remota. Então, a gente não podia fazer reuniões presenciais, a gente não podia se reunir para fazer uma sessão de brainstorming, por exemplo, sobre o projeto. Então, a gente teve que recorrer a aplicativos de videoconferências, como o Microsoft Teams, para poder fazer todas as nossas reuniões, toda a nossa conversa sobre o projeto e fazer algumas decisões. A outra limitação era que o trabalho tinha que ser feito de forma assíncrona, porque, apesar da gente ser estudante do mesmo curso, do mesmo semestre, a gente tinha outros afazeres fora da faculdade. Então, as pessoas tinham trabalho, estágio, atividades extracurriculares. Então, a maior parte desse trabalho tinha que ser feito sem que necessitasse estar fazendo ao mesmo tempo do que outra pessoa, ou que necessitasse do trabalho do outro. Pode passar. E dado isso, e também que a nossa disciplina já tinha um cronograma de sprints, a gente resolveu adotar o Scrum como nosso modelo a ser seguido. Que ele é bem adotado, bem famoso, e também a gente adaptou algumas partes. Então, primeiramente, a gente utilizou as histórias de usuário para representar os nossos requisitos, que é a forma padrão do Scrum, só que as cerimônias principais, como Sprint Planning, Sprint Retrospective e Sprint Review, a gente condensou em uma só reunião, que a gente realizava uma vez a cada 2 semanas, justamente por causa dessa limitação de trabalho assíncrono. E outra adaptação que a gente fez foi remover a Daily Scrum, porque justamente por causa do trabalho assíncrono, a gente não tinha necessidade de ficar se reunindo diariamente, perguntando o que cada um fez, o que vai ser feito, e assim por diante. Pode passar. Canava Hotel está aberto. Nessa reunião que eu acabei de mencionar, a gente tinha a primeira parte, a retrospectiva, em que a gente iria discutir sobre a sprint passada e ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, o que pode ser melhorado. A segunda etapa seria a parte de planejamento. A gente ia decidir o que a gente vai fazer na próxima sprint. Pode passar. E essa parte a gente tinha algumas técnicas que a gente utilizava.
A primeira é o Planning Poker, que é uma técnica bem famosa para estimar o esforço das nossas histórias de usuário. Então, a gente se reunia pela videoconferência e decidia, tá, essa funcionalidade vai demorar mais ou menos tanto tempo, essa vai ser mais, enfim. E a gente também fazia esse mesmo processo para definir prioridade. Então, para decidir se aquela história era mais prioritária ou não para os nossos clientes. Dado isso, a gente ia para a parte de seleção das histórias e a gente selecionava as que eram mais prioritárias e tinham menos esforço para entregar mais valor para o cliente em menos tempo. E por último, a gente pegava essas histórias que a gente selecionou e listava para cada uma delas critérios de aceitação, onde a gente descrevia objetivamente que requisitos elas tinham que cumprir para que elas pudessem ser definidas como completas. E isso servia para a equipe de testes, no final, poder ver, tá, essa história realmente foi completa ou precisa de alguma modificação. Pode passar. E aí a gente também utilizou algumas práticas ágeis que ajudaram bastante nesse período. A primeira foi o desenvolvimento orientado a testes, onde a gente fazia primeiro um teste, depois desenvolvia, refatorava e ficava nesse ciclo. Isso ajudou bastante. Toda vez que a gente tinha que fazer uma modificação no código, a gente sempre testava, utilizando esses testes automatizados, para ver que o código estava de acordo com os requisitos. A segunda prática foi a programação em par, que ela ajudou bastante, principalmente no começo do projeto, porque a gente não tinha tanta familiaridade com as tecnologias que a gente estava utilizando. Então, quando a gente estava empacado, é muito bom ter uma pessoa do seu lado para avançar mais rápido em algum problema. Só que um problema é que a gente tinha que trabalhar de forma remota. Então, por isso, a gente utilizou o Visual Studio Code, um plugin para que a gente pudesse compartilhar a tela e programar ao mesmo tempo. A outra técnica foi a integração contínua, onde a gente fazia com que o código dos desenvolvedores fossem sofrer merge de forma mais rápida. E sempre que acontecesse essas uniões de código, ele fosse testado para minimizar a chance de inserir bugs. A última técnica foi a revisão de código, que é uma prática, uma técnica muito difundida para encontrar bugs. E a gente fez da seguinte forma: toda vez que um desenvolvedor modificava o código, outro tinha que ir lá e ler aquele código e aprovar aquela mudança ou solicitar modificações. A gente percebeu que isso não só ajudou na corretude e na eficiência do código, mas também na disseminação do conhecimento. Várias coisas que um não sabia acabou aprendendo com o outro. E também tem as ferramentas que a gente utilizou. Como eu já mencionei, a gente utilizou o Microsoft Teams e o Visual Studio. E a gente utilizou o GitHub para versionamento de código e também para fazer o gerenciamento dos nossos requisitos, das nossas histórias de usuário. Como ferramentas propriamente de tecnologia, a gente utilizou as tecnologias open source Flutter, que acabou de ser mencionado no evento, e o Django, porque eram os requisitos dos nossos clientes. E por último, o Heroku a gente utilizou para fazer o deploy da nossa parte de back-end. Aqui, continuando sobre a parte de requisitos, que ele citou brevemente, a gente fazia o nosso planejamento das reuniões e tirava as dúvidas com os clientes aqui pelo Google Docs, e a gente formalizava tudo para fazer as entregas, né, dos nossos artefatos com o Overleaf e alimentava, né, o Teams e o GitHub com as histórias de usuário todas bonitinhas. Agora eu vou falar um pouco sobre o design que a gente fez. Bom, a gente usou protótipos e eles foram evoluindo com o tempo. Inicialmente a gente fez apenas os mockups, a gente pegou e montou o que cada tela seria de acordo com as funcionalidades, histórias de usuário. Depois a gente começou a experimentar bastante, fazer um brainstorm do design da aplicação, escolhendo cores, o layout e tudo mais. E, por último, a gente terminou, né, com uma versão minimalista, né, baseada em todas as interações anteriores que chegaram assim, no visual final da aplicação. A gente usou essas ferramentas aqui para a escolha de cor, a gente teve um cuidado, né, com as pessoas com deficiência visual. O Flutter, ele trabalha com Material Design, então a gente já aproveitou o que aumentou a eficiência e tudo mais, ficou bem mais, digamos assim, já havia uma documentação, né, regulamentando e mostrando boas práticas, então foi bem mais fácil avançar com isso. E a gente usou o Figma, né, para montar as telas.
Mas então, como o pessoal já disse antes, nós desenvolvemos esse projeto em 2 meses, então a gente teve um curto período de tempo e não pudemos fazer teste de usabilidade com voluntários. Então, que método nós usamos para avaliar a usabilidade da interface? Então, nós usamos o percurso cognitivo, em que os avaliadores eles vão realizar uma série de tarefas e fazer perguntas usando a perspectiva do usuário. E o foco dessa técnica está em entender a capacidade de aprendizado que um usuário novo vai ter para aprender a utilizar o sistema. E algumas vantagens dessa técnica é que, ao contrário de alguns métodos de inspeção, de usabilidade, ele leva em conta a tarefa do usuário, a perspectiva que o usuário vai ter quando ele utilizar o sistema. E a realização é bem rápida e econômica se feita de forma simplificada. Pode passar, Isabela. Pessoal, acho que a Isabela caiu. Pode apresentar aí, Vitor? Deixa eu ver aqui. Só manda a tela que eu coloco aqui para vocês, beleza? Pronto. Então, agora falando um pouco sobre os testes, né? A gente usa os Ainda testes para que... Oi? tá aparecendo agora. Ah, tá. Então, deixa eu falar um pouco sobre testes agora, para que a gente tenha uma alta qualidade tanto de código quanto de experiência de usuário. A gente precisa realizar testes. Então, uma das coisas, né, como a gente está fazendo no TDD, os testes unitários sempre estão presentes. Eles ajudam não apenas a entender que a gente tem uma alta cobertura de código, quanto para testar bugs, mas para documentar também nossa aplicação. A outra coisa é o Black Box Testing, em que a gente usou algumas técnicas que a gente aprendeu durante a aula de engenharia de software, como o particionamento de equivalência de classes. Então, a gente usava alguns testes manuais, a gente ia lá e ia preenchendo alguns dados para a gente saber como é que estão como é que estão a usabilidade daquele sistema. Outra coisa é o teste manual da interface. Então, primeiramente, a gente tentou usar um teste automatizado de interface, que é o Flutter Driver, mas a gente encontrou alguns problemas no processo. Por exemplo, caso acontecesse algum erro, era difícil o set de testes ele voltasse a funcionar para os outros testes. Então, isso acabou não sendo muito interessante para a gente. E o teste manual de interface foi algo que realmente fez um bom impacto. Bom, agora finalmente a gente pode falar sobre a nossa aplicação. Infelizmente a gente não tem uma demo, porque a gente está fazendo ela para apresentar no dia 25 de maio, na apresentação final da nossa conferência, mas a gente tem algumas telas para compartilhar com vocês. Então, por exemplo, aqui é a página inicial. Então, o professor ele pode gerenciar suas várias turmas e pode dividir elas por level, ou por série, no caso, e também o que ele achar interessante dividir elas. Então, se os alunos têm um grau de fluência de texto parecido, ele pode criar uma turma para elas. E aqui é um exemplo de que a educação anda lado a lado com a tecnologia. Então, é a nossa parte principal do aplicativo. E aqui a gente mostra a correção de um professor depois que o aluno já enviou uma gravação do texto. Então, ele lê o texto e o professor vai vir aqui, e enquanto ele escuta essa gravação do aluno, ele pode fazer algumas correções. Ele pode marcar que palavras foi que o aluno errou e pode adicionar comentários também.
Uma vez terminada essa correção, a gente quer dar poder ao professor para que ele possa, com os dados, saber como cuidar melhor dos seus alunos. Então, aqui, por exemplo, são as estatísticas. Como vocês podem ver, existe esse gráfico que é a quantidade de palavras lidas por minuto. Então, como está todos os pontinhos verdes, quer dizer que não tem nenhum déficit aparente, mas podem ter vários graus de déficit. E tem algumas outras estatísticas, como o tempo total de leitura, as palavras incorretas, etc. Ele também pode comparar a média de cada aluno com a sua classe. E aqui é uma filosofia que a gente segue, que os professores eles não devem gastar seu tempo aprendendo software, e sim espalhando sua mágica. Então, nossa aplicação sempre foi pensada para que seja fácil de ser utilizada. Então, por exemplo, aqui a gente tem estatística, tem correção de leitura, áudio, tudo bem minimalista para que o professor saiba o que ele deve ser feito. Então, é algo que a gente acredita muito. E, bom, aqui temos as lições aprendidas, né? Falando rapidamente. A lição mais valiosa, com certeza, foi todo esse processo, foi todo esse treinamento que a gente fez. A gente aprendeu muitas coisas, na prática, o que a gente via nas salas de aula, né? E uma outra coisa também é o fator humano no processo de desenvolvimento. Então, a gente, como aluno, né, a gente não dá tanto valor aí à pessoa, aos processos humanos dentro das aulas de engenharia de software, mas a gente viu o quanto é importante, o quanto a motivação, a comunicação e a coordenação do time é super importante. E a gente também cometeu vários erros, né, como qualquer iniciante em engenharia de software. Então, por exemplo, o que realmente importa? O que realmente importa para entregar ao cliente, né? Então, a gente cometeu alguns erros de se preocupar muito com arquitetura, com camadas, essas coisas, e esqueceu de dar, no começo, o valor ao cliente. E isso foi um bom aprendizado para a gente. E também que, bom, não importa tanto se tivermos muita qualidade de código, mas a experiência de usuário final não for boa. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o futuro do nosso aplicativo, dessa aplicação que nós estávamos fazendo. Pode passar, por favor? Bom, então, os nossos patrocinadores, eles querem continuar o desenvolvimento do aplicativo, né? Pelo menos, na verdade, uma vez que essa conferência lá acabe, eles planejam terminar, lançar o app aqui mesmo no Brasil, e depois eles vão lançar para o mundo inteiro, globalmente. E eles gostariam que pessoas, voluntários, começassem a colaborar com o projeto deles. Já que é um projeto livre, né, open source, qualquer ajuda que eles puderem receber é bem-vinda. Inclusive, a gente está deixando a nossa página do GitHub com o projeto, aí nesse QR Code aqui embaixo, se vocês puderem checar ele, deixar um comentário, colocar uma estrelinha também, ou usar para criar o próprio projeto de vocês, são mais do que bem-vindos, todos vocês. Bom, isso é tudo, né? Obrigado a todos por assistirem a nossa apresentação, e isso é tudo. Pessoal, seguinte, só dá para ficar 6 na apresentação. O próximo palestrante ainda não chegou. Então, a gente vai fazer o seguinte, se vocês quiserem fazer alguma palavra adicional, eu queria ouvir cada um de vocês, porque sempre vão ficar 2 de fora. Então, eu vou deixar 6, aí vai ficar, eu acho que ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí uma das pessoas, um vai ficar de fora, aí depois que o primeiro falar, eu coloco o último, aí cada um tem 1, 2 minutos para fazer uma palavra final, pode ser? Pode ser sim. Legal. Então, Isabela, começando por você. Então tá. Bom, esse projeto foi bem bacana, gente. Foi uma surpresa para todo mundo, a gente não chegou a falar nas lições aprendidas, mas a gente viu um projeto se transformando, pegando o corpo, entendeu? Começando pequeno e crescendo, ficando cada vez mais complexo. A gente mesmo se conheceu durante essa disciplina, às vezes a gente começou numa função
e depois, quando a gente viu, a gente encontrou dificuldade, às vezes a gente teve que ceder espaço para os colegas ajudarem, e a gente assumiu uma outra posição dentro do projeto também. Então, foi bem interessante. A gente trabalhou já durante a disciplina, o curso inteiro a gente já fazia trabalho junto, mas quando chegou no Vamos Ver mesmo, que foi pesada essa disciplina, eu acho que a gente se conheceu mesmo, foi aí. Foi muito bom. Vai aí outro pouco. O próximo palestrante está aí já. Acho que eu já falei tudo. Então, muito obrigada. Só respondendo uma pergunta que fizeram aqui Rodrigo agora. Siqueira, na verdade, ele colocou o sobrenome, eu fiquei confundido. É isso aí, galera. A gente vai receber o próximo palestrante. Excelente trabalho de vocês, muito bacana. Meus parabéns. Olha, I trusted the process. Muito bom, muito bom. Acertaram aí na linha. Meus parabéns. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.